antes do programa começar, você estava colocando que às vezes as pessoas acabam reclamando de determinados processos públicos ou, puxa, esse prefeito não está tão bom, e as pessoas não tomam a atitude de se colocar e falar, não, então eu vou fazer também. Foi um pouco isso que você sentiu? Olha, eu vou te ser sincero, eu acho que nada acho que as coisas são muito espontâneas. Você não planeja situações dessa. Puxa, você vai para o setor público, puxa, você tem uma carreira boa no setor privado, está consolidado, você vai para um setor público. Esta é uma pergunta que todo mundo fazia. Você é louco? O que você está fazendo? Eu falava assim, olha, nós temos muito essa cultura de reclamar do setor público. Se você não toma a iniciativa de parar de reclamar e falar, quer saber, eu vou lá então ver o que eu posso contribuir, o que eu posso ajudar, nós vamos continuar a vida inteira reclamando. Então, eu achei o desafio interessante, achei que era algo que eu estava num momento da minha carreira muito importante. Eu estava acabando de voltar dos Estados Unidos, de um curso que eu fui fazer de negociações internacionais na Universidade da Califórnia. E para mim, então, foi um momento muito interessante de falar assim, puxa vida, o que eu posso fazer? Primeiro, no sentido de tentar colaborar, de contribuir com o setor público e, mais do que isso, né, retribuir um pouco daquilo que eu tive de resultados na minha vida e que eu acho que eu podia, de certa forma, trazer de volta à sociedade. Quais as principais diferenças que você percebeu no setor público e no setor privado? Olha, é uma pergunta difícil. É uma pergunta assim, né? Porque muita gente faz uma visão, às vezes, complicada, e diz assim, puxa vida, eu queria que o setor público fosse que nem o privado. De fato, quando você olha pelo lado administrativo, operacional, o setor público tem muita coisa que melhorar em eficiência, em custos, em rapidez em dar resposta à sociedade. Então, isto é fundamental e eu acho que nós temos que mudar muita coisa para que o setor público possa pensar um pouco nesse sentido dele prestar um serviço de melhor qualidade, ser mais eficiente e principalmente gastar menos para fazer isso. Por outro lado, o setor privado também precisa aprender uma coisa que eu aprendi que é interessante, que é o espírito público, que é entender que a empresa, aquela instituição privada ao qual as pessoas ali representam, elas têm uma função na sociedade. Ela tem uma função com os seus investidores, né, com os donos da empresa, ela tem uma função de dar resultado, dar lucro, mas ela faz parte da sociedade como um todo. Ela está inserida geograficamente num local onde ela influencia aquele local, ela tem que ajudar aquela região onde ela está, onde os funcionários delas estão, a maior parte deles, a desenvolver. Ela tem que contribuir com aquela localidade de alguma forma para que a qualidade de vida das pessoas seja boa. Ela tem que trazer um pouco da experiência que ela tem como empresa privada para dentro da comunidade, porque às vezes o empresário age de forma equivocada e fala assim, eu te dou dinheiro, quanto você precisa aí? E às vezes a contribuição seria muito melhor se o empresário, com a sua experiência administrativa, pusesse lá algumas horas ou pusesse algumas pessoas para ajudar durante um período, para desenvolver um projeto, para ajudar, olha, estamos com vamos supor que na prefeitura ou no estado tivesse com uma ineficiência em alguma coisa, chama um grupo de empresários, olha, bota uma turma aqui de economistas, vamos tentar resolver esse problema. Quer dizer, seria uma contribuição muito mais exitosa do que, às vezes, dar um cheque, né? Porque parece que o Gerdau, lá no Rio Grande do Sul, está tendo algumas iniciativas parecidas, assim, ele né? Criou o Movimento Brasil. Isso, criou um movimento. Mas aí agora eu acho que ele nasceu bom aquele trabalho e se desvirtuou no meio do caminho, né? Porque hoje é uma instituição que ela tem que ser autossuficiente e ela faz alguma coisa, mas qualquer iniciativa é boa. Eu não estou aqui não dizendo que ela não é, mas a forma que eu acho que as coisas estão fazendo é que a gente não está pensando na base, e isto nós temos que mudar. Esta relação precisa
precisa ser revista rapidamente entre o setor público e privado, porque senão nós não vamos sair do buraco que nós estamos nesse país. O que falta para as pessoas serem mais ativas e opinarem nessas questões? É uma questão de... É cultural, claro, né? Mas o que a gente pode fazer? Líderes, enfim, no Urbanville muitos líderes nos assistem. E o que a gente pode fazer, mesmo sendo uma areinha no deserto, para começar esse processo, Luciano? Olha, não é só o Brasil, mas o Brasil, eu brinco que é uma nação de zumbis, né? A gente tem uma tendência natural a viver, a gente reclama de tudo que acontece ao nossa volta, mas nós vivemos no nosso mundo. O nosso mundo se restringe aqui onde eu trabalho, ao convívio dos meus amigos, ao bar que eu vou, ao restaurante que eu vou, à praia que eu vou. O que interessa é isso. Então você acaba tendo guetos e nichos que as pessoas se envolvem. A partir daquele universo, o resto a gente especula e discute. Eu discuto se aquele jogador no meu time de futebol é bom ou se aquele político, aquele prefeito ou aquele governador no meu município, no meu estado é bom. Mas eu nada faço para influenciar isso, né? E não venha dizer que é voto, porque o voto, a maioria vai, eu diria que se o voto não fosse obrigatório no Brasil, era capaz de 70% da população nem votar. Conheço várias pessoas que não votariam. Então, e aí a gente fica nessa situação que a gente não sabe para onde vai, ou seja, reclama que a qualidade não é boa, mas as pessoas não se envolvem, não cobram, não criam, não fazem, não se envolvem. A minha visão é o seguinte: nós só vamos mudar esse Brasil, e vai demorar, não é 1 ano, 2 anos, vai demorar 20 anos, porque agora a gente precisa mudar a cultura de uma geração. Então eu preciso começar a ensinar as pessoas que nascem hoje que elas têm que se envolver, sim, com a questão política e com a questão desses nossos representantes, de alguma forma, seja direta, seja, sei lá, se é se filiando a um partido, se é indo nas reuniões, se é indo, se é se candidatando, ou se é cobrando através de outros instrumentos e formas. Mas não dá para ser alienado mais, porque a culpa de tudo que está acontecendo não é da Petrobras, não é da Dilma, não é de ninguém. É nossa, que deixamos esses caras falarem e fazerem o que querem em nosso nome. Sem dúvida. Ou então, até complementando, criando iniciativas interessantes. Aqui no Urbanville a gente tem entrevistado, inclusive, falando sobre hortas urbanas, quer dizer, tomar o espaço público para si. Isso é importantíssimo, não é? Semana passada mesmo... Evita invasão e outras coisas, e outros problemas e que trazem. Eu acho que são, às vezes, pequenas coisas. As pessoas acham que tudo nasce grande. Não, nada nasce. Uma ideia nasce assim. Aqui numa conversa, nós dois, pode surgir uma grande ideia, e aí mais alguém ouviu, aí vira 3, 4, quando você vai ver, são 1.000, 2.000, 3 pessoas falando, vamos fazer isso. É assim que as coisas acontecem. Eu tenho um dado interessante aqui da Invest São Paulo, que diz o seguinte: São Paulo é responsável por 86% do total investido em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, o setor de pesquisa e desenvolvimento paulista é impulsionado por empresas que em 2010 investiram cerca de 12 bilhões em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento. Luciano, São Paulo pode ser encarado como um benchmark? Você estava comentando antes do programa que esses investimentos se dão por conta dessas empresas serem multinacionais e terem essa cultura do investimento em pesquisa e desenvolvimento, estarem instaladas aqui no Brasil. É isso? O estado de São Paulo se diferencia, obviamente, né? O estado número 1 do país. Você tem as melhores, ou você tem boas universidades da maior parte dos setores da academia, você tem os institutos de pesquisa, você tem a maior parte dos headquarters das empresas aqui, e aí normalmente nesses headquarters é onde estão os centros de P&D. Então, você já tem uma certa lógica natural, uma ambiência para que essa relação ocorra. Mas normalmente, se você for identificar, eu diria que a maior parte delas são empresas multinacionais. Por quê? Porque nos seus países de origem, isso é a coisa mais natural, ele fazer um acordo com uma universidade ou um instituto de pesquisa para desenvolver um projeto. Então ele vem com essa cultura aqui, imediatamente ele já procura onde tem uma universidade ou um instituto de pesquisa que tenha lá um pesquisador ou um centro de excelência para desenvolver alguma coisa. Então é por isso que aqui as coisas ocorrem com um pouco mais de fluidez.
Mas mesmo assim, a gente perde muito na capacidade. Eu não diria que São Paulo é um benchmark. Eu diria assim, dentro de um universo Brasil de 27 estados, nós somos um benchmark. Mas quando a gente extrapola para um universo universal, aí, mundial, aí nós não somos benchmarks para inovação. Luciano, você comentou que o brasileiro, e eu concordo inclusive, é considerado um povo criativo na informalidade, né? Ele tem esse jogo de cintura aí. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Mas todo esse talento não é canalizado para o conhecimento técnico, para invenções, para novas tecnologias, enfim. Quem tem mais responsabilidade para reverter, para dar o pontapé nesse processo aí e realizar uma mudança? Olha, eu acho que a academia teria todo o poder de fazer isso. A academia hoje precisaria olhar para dentro também o seu papel. Eu acho que ela já teve uma influência na sociedade enorme. Eu diria que dali saíram as grandes cabeças pensantes, o grau de influência que esses pensadores universitários tinham, né, na sociedade era algo espetacular, contribuíam muito, não só na formação das pessoas, mas no ajudar. E a gente percebe que o setor, que a academia meio que também se isolou num mundo meio dela. E ela, por exemplo, se eu falar de inovação, se eu falar, e você olhar, por exemplo, numa carreira de um professor universitário, você vai ver que para ele evoluir na carreira, ele tem que ter o que consta, um dos fatores que constam para ele evoluir na carreira dele é publicações científicas. Isto é fator primordial para ele evoluir na carreira dele. Não são as patentes. Então, você já mostra, a partir desse princípio, você mostra com clareza qual é a regra estabelecida. Eu não estou aqui para desenvolver inovação tecnológica, criar riqueza e patente. Eu quero universalizar o conhecimento através de publicação científica. Eu não sou nenhum especialista para discutir, eu acho que as duas coisas têm a sua relevância. Mas eu não posso simplesmente aceitar que dentro de um contexto, de um centro de excelência, de desenvolvimento, de criatividade, pesquisa, onde está a base e com recursos e tudo mais, você não discuta patente, você discuta somente a parte de publicações científicas na hora prática, né? No discurso, toda a universidade fala de inovação, tem os seus niches, tem as suas estruturas e mostram dados, mas quando você vai para a prática de valoração do teu ativo principal numa universidade, que são seus professores, seus pesquisadores, você só o reconhece pela publicação científica e não pela patente. Acho que isso poderia ser um grande passo para começar a mudar isso. Bom, eu conversei hoje com o Luciano Almeida, sócio proprietário da Find Consultoria. Luciano, obrigada pela sua participação e mais uma vez aqui conversar com a gente no Urbanville. Foi um prazer, adorei a nossa conversa. Que bom, tomara que todos tenham gostado e qualquer coisa que precisar da gente, estou à disposição. Sucesso! Obrigado.